Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Valdo Ramos Salles, com o tema O Perdão e a Transição Planetária. Rádio e TV Fraternal. Paz, equilíbrio e luz para a sua vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. E eu pediria que a gente se tranquilizasse um pouquinho para harmonizar os nossos pensamentos e elevarmos os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus. Aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos e vamos assim agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos neste dia conscientes, encarnados, em condições de usufruirmos dessa nossa experiência e pedir as tuas bênçãos, Pai, as tuas vibrações, amado Mestre Jesus, para que possamos ser apenas simples e fiéis carteiros do Evangelho para toda a humanidade, para todos aqueles que estiverem nos ouvindo e desejando, como nós, nos melhorarmos a cada dia mais. Obrigado, Pai. Obrigado, irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Então, falar sobre Jesus, falar sobre amor, falar sobre perdão. É uma coisa que hoje está fazendo tanta falta em alguns lugares, né? E o fato de a gente estar aqui hoje juntos para começarmos a falar sobre esse assunto reflete que muita gente, apesar dessa falta que está fazendo no mundo, está necessitando de ouvir, está querendo e agradecendo ouvir sobre isso. O tema da palestra é Perdão e a Transição Planetária. Mas a gente não pode falar sobre perdão sem falar sobre amor e sem falar sobre Jesus. O nosso exemplo, Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, nos ensinou várias coisas, entre elas o perdão, entre elas o amor ao próximo. Se a gente começar a pensar e a lembrar de todas as coisas que Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, a gente pode começar lembrando de Maria de Magdala. Lembra? Maria de Magdala era uma cortesã, alguém que divertia homens poderosos e ricos, mas que tinha um vazio dentro de si enorme, que procurava encontrar aquilo que muitos de nós hoje ainda procuram: felicidade, paz, tranquilidade. Mas Cristo usou de um caminho que Maria de Magdala nunca mais esqueceu do Mestre.
Cristo usou da simplicidade, da sinceridade para com essa mulher. Acolheu-a. Não perguntou para ela por que ela fazia aquilo. Jamais questionou-a. Apenas a acolheu. Apenas deu para ela aquilo que ele tinha de mais, de melhor e em quantidade que nós ainda não conseguimos nem mensurar uma fração do amor que ele tinha para distribuir. Essa foi uma das pessoas que seguiu até a sua morte, o seu desencarne, que seguiu depois e que na continuidade foi cuidar daqueles que não tinham acolhimento de ninguém, que não tinham condições e que precisavam de outros que cuidassem deles e pedisse por eles. Os ancenianos, os leprosos. Um outro que Jesus acolheu também sem perguntar, sem questionar. Judas Iscariotes. E a gente lembra de Judas, né? A gente lembra daquele que traiu Jesus, segundo a opinião de muitos, inclusive de alguns de nós hoje em dia ainda. Jesus, que conhecia Judas no seu âmago, no fundo do seu coração, que sabia o que ele precisava e o que ele não tinha. Assim como Magdala, Judas também tinha um vazio enorme dentro do seu coração. Jesus foi preencher também o coração de Judas. Porque Judas, ele precisava de um herói, que ele achava que Jesus seria, que seria o libertador dos judeus. Mas Jesus deu a ele não um herói, deu a ele o irmão, o Salvador. Tem mais gente? Tem. É fácil a gente falar de Jesus. Lembra de Pedro? O apóstolo Pedro? O pescador? Vocês lembram uma passagem marcante de Pedro? Que ele cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus? Puxa, ele usou a espada. Puxa, ele andava com Jesus e andava com uma espada? E aí a gente deveria perguntar, por que Jesus não pediu, não ordenou que Jesus abandonasse a sua espada? Sabe por quê? Jesus respeitava o livre-arbítrio. Ele sabia que Jesus abandonaria a sua espada o dia que entendesse, ele, que aquilo não era um instrumento para ele carregar. E na última vez que Pedro a usou, Jesus falou, Pedro, embainha a espada. Quem fere com a espada será ferido. Isso é um exemplo
é um exemplo de perdão. 3 exemplos que fazem pensar o que eu posso fazer para me modificar. O que eu posso fazer para ganhar passaporte para a nova Terra, para a transição planetária, para um mundo de regeneração? Seguindo o exemplo dessas 3 personalidades, nós precisamos escolher fazer o nosso uso do livre-arbítrio, escolher o que nós queremos fazer, o que nós queremos doar, que tipo de energia eu quero compartilhar com os meus semelhantes. Quando a gente fala em transição planetária, a gente está focando que as pessoas que vão estar nessa nova Terra estarão, no mínimo, sendo amigos, no mínimo, sendo companheiros, compartilhando uns com os outros o espaço, a comida, o conhecimento, o acolhimento, o amor de Jesus. Fazer o que Maria de Magdala fez, o que Pedro fez, o que Judas fez e o que os outros apóstolos fizeram em levar o ensinamento de Jesus, do amor. Esse ensinamento que Paulo dizia assim: quando eu quero fazer, eu não faço. Mas quando eu não quero, aí é que eu faço aquilo que eu não deveria fazer. Como nós estamos assim hoje? Ainda estamos lutando contra as nossas vicissitudes? Ainda estamos buscando elevar os nossos pensamentos? Precisamos aprender, e com urgência, porque a transição ela não está para acontecer daqui 50 anos. As notícias são de que elas virão mais cedo. E nós, que ainda não estamos no plano físico e espiritual perfeito para alcançar o mundo de regeneração, precisamos nos modificar. Precisamos aprender a amar ao nosso irmão. A amar não com interesses, a amar como Jesus amou. A amar pelo simples fato de amar. Amar conhecendo que todos os outros irmãos, e você, meu irmão, e eu sou teu irmão, e todos os outros são irmãos, e cada um, assim como eu, como você, estamos no nosso ponto da caminhada. Assim como Madalena estava, assim como Judas estava, assim como Pedro estava, assim como Madre Teresa de Calcutá. Aí é pegar pesado, né? Mas não é não. Seguir a Jesus não é difícil, é trabalhoso. A gente precisa dar
o nosso melhor para nós mesmos. Eu preciso aprender a me conhecer. Como diz o Evangelho, um sábio no passado já nos disse: conhece-te a ti mesmo. E só quando nós nos conhecermos, nós vamos entender que o meu irmão, na grande maioria das vezes, não se conhece, não sabe quem é, não sabe o potencial que tem. Mas Jesus já nos disse o potencial que nós temos quando ele esteve aqui. Ele disse aos apóstolos, e isto serve para nós, ele disse: vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Podeis curar ao próximo. As mães sabem disso. Um beijo cura uma ferida. Um abraço cura uma tristeza. Um colo cura uma decepção. E por que nós não fazemos isso com o nosso próximo? Vergonha? Será que nós temos vergonha de seguir a Jesus? Será que nós temos vergonha de sermos o melhor que nós podemos ser? Está muito ruim encontrar cada vez mais pessoas que só se preocupam no que o outro está fazendo. Não para ajudá-lo, mas para prejudicá-lo. E nós precisamos encontrar as pessoas que estão precisando estender a mão para se levantar. Pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, que saía para dar uma dignidade ao ser humano na sua hora derradeira, no seu último suspiro. A gente costuma dizer que na hora do desencarne passa um filme pela nossa cabeça. E a pergunta é: que filme vai passar pela minha cabeça? Que tipo de sentimentos eu estou distribuindo com as pessoas? Porque o Espiritismo, ele veio nos explicar que tudo aquilo que nós doamos, nós recebemos de volta. É a lei da ação e reação. O que eu dou para o próximo? Respeito? Porque não adianta eu dizer que eu dou amor, porque ainda estou muito longe de entender o que é isso. Mas respeito? Respeito eu já entendo. Eu posso dar. Tolerância? Tolerância eu também já entendo. Eu posso dar. Acolhimento. E nós estamos numa época em que as pessoas precisam de acolhimento. Em qualquer lugar. Mas um lugar principal, onde as pessoas precisam de acolhimento, é no nosso lar. Aqueles que estão lá são aqueles que têm influência direta sobre nós
e são influenciados diretamente por nós. Mas todos os outros que convivem conosco, todos os outros que têm relações para conosco, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nosso chefe, precisam de acolhimento. Porque muitas vezes estão tão perdidos, tão desorientados. Nós estamos hoje com um índice de depressão muito alto. Estamos hoje com um índice de suicídio muito alto. E nós não podemos ficar à parte desses problemas. Nós somos os servos, colaboradores de espalhar as bênçãos de Jesus, o amor de Jesus, o ensino de Jesus. Porque nós precisamos alcançar aqueles que já não se tocam mais, aqueles que já não se enxergam mais, aqueles que já não enxergam mais o caminho. E nós somos privilegiados, porque temos o privilégio de conhecer esse caminho. Não sei quando que nós aprendemos esse caminho ou quando que nós passamos a segui-lo, mas hoje nós já fazemos esse possível para segui-lo. E devemos fazer o impossível para transmitir ao máximo de pessoas que queiram nos escutar. Não é para impor para elas o que nós sabemos e que nós acreditamos. Mas nós temos a obrigação de mostrar para elas, para que elas tenham a oportunidade, a escolha, o livre arbítrio de seguirem ou não este caminho. E a maioria, hoje em dia, pelo menos vai parar para escutar. E se parar para escutar, vai ficar com uma semente plantada. A semente da boa nova, a semente do perdão, a semente da mudança. Porque o importante não é ser perfeito de um dia para o outro. O importante é aprendermos o caminho da perfeição. Para quando um dia chegarmos lá, e todos nós chegaremos lá, cheguemos nas mesmas condições que Pedro, que abandonou a espada, com a certeza de que é o melhor, com a certeza de que é o caminho correto, é o caminho que vai me levar a uma condição de paz, de tranquilidade e de amor. Pensem nisso. É apenas uma reflexão, mas é com amor, em nome de Jesus. Uma boa noite.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.